Provérbios capítulo 17, versículo 18, está escrito assim, ó: o homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O homem insensato, o homem tolo, ele se coloca como fiador do seu companheiro. Qual é a definição de fiador? Ser fiador é assumir o papel de garantidor em um contrato de aluguel. Isso significa que, caso o inquilino não cumpra suas obrigações contratuais, como o pagamento do aluguel e encargos, o fiador será o responsável legal por quitar essas dívidas. Bom, a palavra do Senhor, ela está nos mostrando aqui que não devemos nos colocar na posição de garantidores de ninguém, exceto, lógico, dos nossos filhos, se eles são menores de idade. Somos garantidores deles. Agora, de outras pessoas, seja um irmão, seja um vizinho, seja um amigo, um colega de trabalho, seja quem for, cuidado com isso. A palavra do Senhor, ela mostra que a pessoa, ela é tola, ela é insensata, ela não tem entendimento. Ela está assumindo um risco desnecessário. Bom, e se você, que está nessa jornada de sabedoria, deseja ser uma pessoa sábia, não se coloque nessa posição, não assuma esse risco. Cuidado, eu conheço e você deve conhecer casos de pessoas que já se deram mal por causa disso. Eu conheço o caso de um irmão que ele perdeu o seu imóvel de mais de 400 mil reais, porque ele foi o fiador de um amigo. O aluguel era cerca de 5 mil reais do imóvel em questão, e ele então, como fiador, teve que perder o seu imóvel para quitar essa dívida que foi contraída por um suposto amigo. Cuidado, a palavra do Senhor, ela está nos advertindo com relação a isso. E eu quero estender esse leque aqui e falar com pessoas que às vezes querem ser melhores do que Deus. Deus é bom, mas há pessoas que elas querem fazer pelo próximo aquilo que elas não poderiam fazer. Pessoas que estão se prejudicando para ajudar os outros. Ei, desperte, acorde, não faça pelo outro o que você não pode fazer. Se está nas suas mãos o ajudar, se você pode, se Deus confirmou no seu coração, se você tem condições de ajudar, tudo bem. Se não vai fazer falta para você, tudo bem. Agora, emprestar o seu cartão, emprestar o seu nome, se colocar como garantidor de alguém é algo muito sério. E a palavra de Deus, há milênios, ela já estava nos advertindo com relação a isso. Pessoas perdem amizades porque o amigo pede ajuda, você ajuda, ele não paga, depois você quer reaver os valores, você quer cobrá-lo e ele começa a fugir de você. A pessoa então deixa de ser sua amiga. Alguém pode dizer, mas se eu não emprestar, se eu não ajudar, a pessoa vai deixar de falar comigo. Mas se você não pode, não faça. Se o dinheiro que você tem é de um aluguel, é de um compromisso, é de uma prestação, e alguém chega para você e pede ajuda, o que você tem que falar? Eu não tenho, porque se aquele dinheiro é do aluguel, então ele não é seu. Se o dinheiro é de uma prestação, se o dinheiro é de um compromisso financeiro, então ele não é seu. Não faça pelo outro aquilo que pode prejudicar você. Não tape um buraco e abra outro. Cuidado com isso. Eu costumo dizer que nós devemos emprestar como se fosse dado. Ou seja, eu só empresto quando não me faz falta, quando eu posso fazer. Porque se a pessoa não me pagar, eu não vou perder a amizade por isso. Eu não vou ficar chateado. Nós não vamos criar uma situação desagradável por causa de uma dívida que foi contraída por uma pessoa que não teve cuidado com o nome dela. Por que o nome da pessoa está sujo? Se ela não se preocupou com o próprio nome, você acha que ela vai se preocupar com o seu? Conheço uma história de familiares. Não vou citar aqui qual é o grau de parentesco para não ofender a pessoa. Mas a pessoa, ela precisou utilizar o nome da minha mãe e ela não pagou, ela e o marido. E o que aconteceu? A minha mãe também não pôde pagar. O nome da minha mãe ficou sujo. E assim nós passamos por situações dificílimas por causa disso. Ou seja, a minha mãe sempre honrou seus compromissos, mas quando ela emprestou o nome dela para uma outra pessoa, a pessoa não honrou o compromisso. E aí você sabe, né? Minha mãe ficou muito chateada, gerou uma situação de briga no meio da parentela, foi muito desagradável. Não queira ser melhor do que Deus, não faça aquilo que a palavra de Deus está falando para você não fazer. Aceite o conselho da palavra, não empreste o seu nome, não empreste o seu cartão, não empreste um dinheiro que não é seu, não faça pelo outro aquilo que pode prejudicar você. Cuidado com isso. Se o dinheiro é de um compromisso financeiro, ele não é seu. Se é para pagar a prestação do seu apartamento, se é para pagar o seu aluguel, esse valor não lhe pertence. Se o dinheiro que você tem é para aquisição de um bem para você ou para algum familiar seu, então aquele dinheiro já tem um compromisso. Mas algumas pessoas pensam assim, mas eu quero tanto ajudar a pessoa. Às vezes você pode ajudar a pessoa orando por ela, dando uma palavra, de outras formas, de outras maneiras. Cuidado, porque às vezes você é movido pelas emoções, movido pelo seu coração. A palavra do Senhor, ela diz lá em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Às vezes você sente no coração de ajudar, mas você não consulta a Deus e não age pela palavra.
O que acontece? Você acaba se prejudicando, tendo prejuízo por causa disso, porque você colocou a mão onde você não poderia colocar, porque você tentou ajudar o outro e acabou se prejudicando. É igual aquela pessoa que ela quer salvar o outro e acaba se afogando. Não, eu tenho que salvar o outro, mas não posso me afogar, não posso morrer para salvar o outro. Eu preciso ter segurança para ajudar o meu próximo. Eu preciso estar bem para ajudar o outro. Como Jesus disse, como que pode um cego guiar outro cego? Você precisa estar bem para ajudar o outro. Há um tempo atrás, um familiar meu, ele me pediu ajuda financeira. E eu não tinha condições de ajudar. Se eu tivesse, até ajudaria. E lá atrás, essa mesma pessoa, ela me pediu ajuda e disse, eu vou lhe pagar. Era um valor muito menor e ela não me pagou. Agora essa pessoa queria um valor maior e eu não tinha como ajudar. E eu simplesmente fiquei triste, sim, por não poder ajudar. Mas eu fui sincero. Eu não iria tirar do meu sustento para ajudar alguém. Ou seja, e como é que eu ficaria? Como que eu honraria meus compromissos? Como eu pagaria minhas contas? Há pessoas que elas são loucas, elas não têm entendimento. Elas fazem pelo outro, o que não podem fazer. Elas tiram da boca dos filhos para ajudarem outras pessoas. Ei, amigo, seja sábio. Não faça o que a palavra de Deus diz para você não fazer. Não tente ser bonzinho demais. Não haja pelo seu coração. Não se mova pelas emoções. Há momentos que você tem que parar, respirar fundo, orar a Deus, olhar para a palavra e agir da forma que você tem que agir. Não faça nada para agradar os outros, não desonre a Deus, não quebre princípios da palavra para fazer pelo outro, porque quem quebrar princípios será quebrado também. É isso que vai acontecer. Se você quebrar os princípios de Deus, por esses princípios você também vai se quebrar, você vai se dar mal. Então ajude se você puder, se estiver ao seu alcance, se estiver sobrando, se aquilo ali não for lhe prejudicar. Ajude se de fato você puder ajudar. Não faça nada para agradar os outros, não faça nada movido pela emoção, não quebre princípios da palavra para ajudar quem quer que seja. Mesmo porque às vezes você pode estar entrando numa situação que Deus está tratando aquela pessoa. Às vezes você quer comprar uma briga de alguém que Deus está tratando. Eu ouvi uma vez um caso de um irmão que ele estava passando por um momento muito difícil, financeiramente falando. E Deus estava tratando com ele. Deus estava passando aquela pessoa por um processo para que ele chegasse no nível que o Senhor gostaria. Às vezes você, movido pelo coração, ajuda alguém que Deus não quer que você ajude. Às vezes, movido pelo seu coração, você faz coisas que Deus não gostaria que você fizesse. E se emprestou para alguém, não cobre absurdos por isso. Você abençoa aquela pessoa. Amém. Glória a Deus. Está sobrando. Você tem condições de ajudar. Abençoe mesmo. Seja generoso. Faça pelo próximo, porque é uma direção de Deus. Agora, se for só para agradar os outros, ou movido pelas emoções, ou pelo coração, não faça. Seja sábio. Guarde essa palavra no seu coração. É um princípio da palavra de Deus. Fique na paz. Que Deus te abençoe.